Deus, muito obrigado por esse dia e muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado porque a gente pode conhecer o Senhor mais pela sua palavra. Nós pedimos que o seu Espírito Santo possa nos abençoar, possa estar fazendo com que a gente não só entenda as coisas, mas que a gente de fato mude nossa vida por causa delas. Que a gente possa mudar e nos colocar à disposição do Senhor cada dia para que a gente possa servir ao Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, hoje, né, a gente vai tá estudando o livro do profeta Naum, né? O livro é uma profecia direta para a cidade de Nínive, né? Não começou lá com Jonas. Naum, nesse momento, ele está mais ou menos uns 100 anos depois da profecia de Jonas. Então, Jonas já havia profetizado, né? Na verdade, Jonas faz uma conclamação, né, a Nínive para que mude de comportamento. Nínive se arrepende, apesar da tristeza de Jonas com isso, mas Nínive se arrepende e Deus, então, naquele momento, abre mão de destruir Nínive. Mas é interessante a gente observar que o julgamento de Deus para Nínive, ele já estava definido. Por quê? Porque eles oprimiram o povo de Deus. Não só o povo de Deus, mas também outras nações, mas especialmente o povo de Deus. Então, os assírios, eles já tinham contra si uma pena, vamos dizer assim, né, de Deus para com as atitudes, né, a brutalidade com que eles oprimiam as nações. Não. Oi? Preciso falar com você, Silvia. Então, já havia, né, da parte de Deus uma decisão de colocar sobre Nínive uma penalidade. Bom, Naum, então, descreve a forma como Deus havia de punir, e Naum explica, né, em sua profecia, ou seja, Deus, através da boca de Naum, explica os motivos da ação de justiça contra os assírios naquele momento. E então a gente, né, o nome Naum, que está aí em hebraico, né, ele significa consolação. E é interessante, uma coisa que eu acho muito interessante, em especial em relação à maioria dos profetas, é que o nome é dado ao profeta por seus pais quando ele nasce. Só que Deus inspira esses nomes já antevendo, né, já sabendo vamos dizer assim, qual seria a missão que Deus daria a cada um deles. Então, é muito interessante a gente observar, né, o nome de Naum significa consolação, e a palavra de Deus, através de Naum para Judá, é exatamente uma palavra de consolo, né? É uma palavra de esperança no meio de uma situação muito complicada, uma situação de opressão, uma situação de dominação. E, quer dizer, quando Naum nasceu, Deus já sabia disso e inspirou os pais dele a darem a ele esse nome que significa, né, exatamente aquilo que contém a profecia, vamos dizer assim, né, a palavra de Deus que ele traria para a nação. Então, só para a gente voltar naquela nossa organização cronológica, Naum, né, ele está no mesmo período, vamos dizer assim, né, que
os outros que a gente já falou aqui, né, pela ordem que a gente já seguiu. O livro de Naum, né, o tempo da profecia, naturalmente, ela é anterior à queda de Nínive, mas a gente consegue, de uma certa forma, até fazer uma localização temporal razoável. Então, é interessante, a gente consegue colocar, vamos dizer assim, o livro num espaço de tempo bastante razoável. Então, a gente, né, vai ver aqui assim, como que a gente consegue fazer como a gente consegue fazer esse ajuste, né? Aqui a gente vê, né, 722 já é a invasão, só para a gente trazer de volta. Tem um fato histórico, não é desse período, né, não é do período de Naum, mas eu acho que é interessante a gente observar que Judá, apesar de ser uma nação que era uma nação vassalo dos assírios, Judá ainda não havia sido totalmente, ela não havia sido invadida pelos assírios. A gente ainda vai ter a destruição de Jerusalém num tempo posterior, mas nesse momento Judá ainda ela é uma nação vassala, ou seja, ela negociou, vamos dizer assim, ela entregou o controle, né, aos assírios numa condição mais favorável do que a de povo dominado militarmente. Então, houve uma tentativa em 703, quando Senaqueribe tentou invadir, e Ezequiel era o rei, Ezequiel se colocou diante de Deus pelo povo, orou, né, conclamou o povo, e Deus se interessou em livrar o povo naquele momento, né, e mandou o anjo dele, e 185 mil soldados assírios foram mortos antes que chegassem a, vamos dizer assim, né, completar sua campanha militar contra Judá. Senaqueribe voltou para a Síria, mas Judá, vamos dizer assim, permaneceu como uma nação devedora de uma obrigação pesada, né, sujeita ao poder da Assíria. Naum, ele descreve, né, lá no capítulo 3, a queda, né, a destruição pelos assírios de uma das grandes cidades do Egito, que era a cidade de Noamon, né, hoje a gente conhece como Tebas. É uma cidade, inclusive, que até hoje permanece como um monumento, tem grandes templos lá, os maiores templos da época de ouro, vamos dizer assim, né, da época áurea do Egito, estão em Tebas, né, o templo de Luxor e alguns outros que são muito grandes e ainda as suas ruínas até hoje elas impressionam. E essa cidade ela foi arrasada, né, pelo general Assurbanipal, e isso aconteceu no ano de 651. Essa cidade, 661, né, ela foi destruída nesse ano e ela foi reconstruída 7 anos depois. Naum não cita a reconstrução da cidade, ele só cita a destruição. Então, a gente, vamos dizer assim, numa forma mais ampla, a gente conseguiria colocar o tempo de escrita aí, né, do livro entre 661 e 612, que é a queda de Nínive, mas de uma forma mais precisa, ele deve ter ficado aí dentro desses 7 anos que separam a destruição e a reconstrução de Tebas, porque Naum não faz nenhuma citação à reconstrução da cidade, ele cita só a destruição e ele cita com bastante detalhes, portanto, a informação ela já tinha chegado de forma mais completa, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem a localização aí com uma precisão bastante razoável, né, do tempo em que o livro foi escrito. Ele profetizou durante 3 reinados, né? Reinado de Manassés, reinado de Amon, reinado de Josias. Manassés e Amon, se vocês se lembram,
não foram reis que serviram a Deus, muito antes, pelo contrário, levaram o povo a pecar contra Deus e levaram o povo a uma situação, né, de opressão por causa desse pecado coletivo também. Então, mas mais precisamente, a gente vê ele citando claramente no texto, né, no versículo 15 do capítulo 1, ele cita a comemoração da Páscoa, que também é citada lá no segundo livro de Reis, né, no versículo 21 do capítulo 23, falando sobre uma grande Páscoa que o rei Josias fez comemorar em Israel por causa, né, vamos dizer assim, de um reavivamento que Deus havia feito dentro do povo, né, e no reinado durante o reinado de Josias. E, gente, né, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, é só falar né, cada um liga seu microfone aí e pode se manifestar e a gente vai trocando ideias aí. Então, tem, né, esse momento aí de comemoração, né, da Páscoa durante o reinado de Josias, que Naum não faz uma referência direta, mas os comentaristas do texto, né, dizem que as referências são bastante razoáveis e bastante claras em relação a essa comemoração de Josias. Então, a gente tem, né, de uma certa forma, uma organização, uma localização bastante razoável do tempo, né, em que essas profecias, né, através de Naum, foram encaminhadas ao povo. Sobre Naum, praticamente não há nada no texto, a não ser o fato de citar a cidade de onde ele nasceu, né? Fala da cidade que ele era eucosita, ou que ele era da cidade de Elcos. Existem 4 possíveis localizações para essa cidade, mas a que mais faz sentido, né, é uma que fica na região de Judá, que foi onde Naum exerceu seu ministério. Então, a cidade mais provável é aquela localizada na região onde ele serviu, né? Então, a gente acredita que essa seja a localização mais provável da cidade natal dele. Fora disso, a gente não tem mais nenhuma citação a ele, né? No seu contexto geral, né, a mensagem de Naum é uma mensagem de esperança. Ela é uma mensagem pesada em relação à Síria, que era o povo opressor naquele momento, mas, em especial, o objetivo da profecia contra a Síria, né, o objetivo do que Deus estava revelando através de Naum, muito mais do que trazer julgamento sobre a Síria, era para trazer esperança ao povo de Judá, ao povo que estava ali sofrendo sob essa opressão. Então, um dos grandes e principais objetivos da palavra de Deus através de Naum é trazer esperança em situações de opressão. A gente pode considerar, né, não só as profecias de Naum, a profecia de Naum, mas também as demais, sempre como algo que Deus trouxe num contexto histórico, mas naturalmente com um objetivo universal, né? Eu creio que o contexto histórico, quando colocado junto à palavra dos profetas, ele faz com que a gente consiga expandir o nosso entendimento, a nossa percepção daquilo que Deus está colocando e que a gente possa também aplicar, né, aquela palavra ao tempo em que a gente vive. Então, quando Deus coloca um contexto histórico, quando Deus coloca um contexto político junto com a palavra que ele trouxe especificamente para aquele povo naquele momento, ele faz com que a grandeza, né, da palavra dele
fique clara para nós e que nos permita usá-la, vamos dizer assim, né, no nosso tempo aqui. E aí, agora eu queria ouvir de cada um, né, a forma como cada um enxerga e como entende nos nossos dias, né, situações que nos coloquem de forma semelhante ao povo de Judá que estava lá. Né? A gente pode enxergar isso como situações públicas, ou seja, situações para um grupo, para situações pessoais, né, para situações nacionais. Então, eu queria que cada um aí desse um palpite, vamos dizer assim, né, do o que enxerga hoje nos nossos dias como situações de opressão, porque aí, inclusive, a partir dessas respostas, a gente pode ir tratando as questões que a gente vai ver mais à frente de forma mais localizada, inclusive, né, falando e citando como exemplo isso que vocês podem comentar. Então, eu queria que alguém, né, algumas pessoas comentassem o que enxergam hoje como situações de opressão. Ô, Robson, posso fazer uma pergunta sobre o texto ainda, antes? Pode, claro, pode sim. Tá. É porque eu fiquei curiosa, eu Enquanto queria isso, o resto saber do pessoal vai pensando. Isso. Tem como saber se Naum, ele foi a Nínive entregar essa palavra ou ele ficou falando essas palavras contra Nínive para o povo de Judá? Como que Essa palavra é funciona? diretamente para o povo de Judá. Ele pregou em Judá. Em Em Judá. Judá? Em Judá. Essa palavra é para o povo de Judá. Ou seja, o que ele está trazendo, a informação que ele traz, ele está profetizando contra Nínive em favor do povo de Judá. Né? Então, Deus está mostrando para o seu povo o que ele vai fazer com aqueles que oprimem o povo dele. Né? Entendi, e obrigada. Deus explica por que ele vai fazer. Né? A justificativa não é porque oprimem o povo dele, mas que motivos levam essas pessoas a oprimirem o povo dele. Né? Então, no capítulo 3, Deus fala muito claramente por que é justo ele fazer com Nínive o que ele está fazendo. Né? Não só pelo fato deles oprimirem o povo dele, mas o motivo pelo qual eles decidiram oprimir o povo dele. Então, é uma coisa que é muito vamos dizer, e que, num certo sentido, amplia e traz para nós, da mesma forma, essa mensagem. Né? Essa mensagem ela traz esperança para nós exatamente por isso, porque Deus está dizendo para nós que ele enxerga os motivos daqueles que oprimem. E, por causa desses motivos, eles vão ser julgados. E aí, gente, já deu tempo de pensar? Ô, Rod, bom dia. Oi, Márcia, bom dia. Aqui, sobre essa questão de opressão, semana passada nós conversamos sobre a questão da gente, da corrupção. Agora, o lado da gente, né, aplicando para a gente. Agora, um outro lado que eu acho assim que fico muito indignada e revoltada é com a nossa carga tributária aqui no país, que eu acho ela muito grande. E eu vou te falar uma coisa, assim, a gente tem muito o que fazer. Então, não dá opção para a gente, às vezes, de assim, crescer, né, profissionalmente. E se esses impostos que tanta gente paga fosse revertido em saúde, em educação, seria ótimo. Então, eu acho também nossa carga tributária uma forma de oprimir a gente. Sem dúvida, concordo com você. Né? A Síria cobrava taxas pesadas de Judá e de todos os povos que eles dominavam. Né? O nome já diz, são impostos, eles não são voluntários, né? Eles são impostos. E a gente, realmente, nós temos no Brasil uma carga tributária muito alta e ela não se justifica pelos resultados práticos que a gente vê, né, para a sociedade. Ela se explica quando a gente olha e enxerga o tanto de buraco, né, pelos quais esse dinheiro vaza. Mas, em nenhuma hipótese, a corrupção, né, que é o que a gente comentou na semana passada, ela justifica a opressão que é feita sobre o cidadão brasileiro, né, pela estrutura de impostos
que incidem sobre nós. Você tem razão. Ela não só ela esmaga o cidadão, como ela esmaga os empreendimentos dos cidadãos, né? Qualquer empreendimento, ele corre grande risco por causa do tanto de imposto que tem que pagar. Verdade. Alguém mais? Flávio? Na conjuntura, né, política brasileira, hoje em dia, a gente já vive uma certa opressão também por causa da, como se diz assim, a própria visão que as pessoas têm dos cristãos, tudo bem, por causa de opiniões polêmicas, por causa de manifestações assim, de pessoas que são, né, falam muita bobagem, dizendo que está em nome de Deus e tal, mas por causa disso, se você fala que você é cristão, você automaticamente já é, né, eu pelo menos tenho essa percepção, né, de que as pessoas já têm um tratamento diferenciado com você por um lado negativo. Uhum. E isso acaba se refletindo também até em redes sociais. Eu já disse para vocês que eu não deixei de ver televisão, mas eu também estou me tornando um eremita social, porque eu saí totalmente das redes sociais, eu não frequento mais nada no Facebook, sei lá, Instagram, porque hoje em dia qualquer coisa... Oi? Esperando a sua live lá no Instagram. Eu nem sabia que eu tinha uma live. Se eu tenho, então alguém, né, falsificando minha live lá. Mas assim, eu deixei mesmo, eu abandonei essas coisas, porque hoje em dia qualquer opinião que você traga, né, tem essa visão política, inclusive, assim, que o Brasil tem tomado, de modo geral, né? Se você é uma pessoa assim que você está no meio termo, ou você vai ser taxado de petralha, ou você vai ser taxado de coxinha, ou você vai ser taxado de mureteiro. Não adianta. Qualquer coisa que a gente falar, a gente está sendo virado para isso. E por causa da atitude de alguns, assim, eu me senti oprimido nas redes sociais, que me levou a abandoná-las, né? Me levou realmente a sair delas, assim. Até porque eu acho que antes do pensamento político vem o pensamento cristão. Vem a mente de Cristo, né, e o Espírito Santo que habita em nós. Então, eu não consigo separar as coisas como a grande maioria das pessoas, inclusive pessoas assim, vamos dizer assim, irmãos da igreja, irmãos de fé de muitos anos, até antes de oitava e tudo mais, que hoje estão partindo para uma posição tão radical que aquilo para mim mais oprime do que ajuda. Eu acho, até pegando um gancho no que você está falando aí, mas tomando um outro sentido, você falou, né, eu estou me tornando um eremita, né? Existe uma opressão para que você frequente esses ambientes virtuais, essas redes, né? Isso é uma forma de opressão também. Se você não tem perfil numa dessas redes, você não fica sabendo de isso ou de aquilo, né? E aí, de repente, você escuta buzinando ou alguém batendo panela, sabe lá o quê, e fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas aí você vai ver, existe um grande movimento numa rede social qualquer em que está sendo, né? E aí você vê que aquilo literalmente está conduzindo a vida das pessoas, né? E então, assim, existe hoje uma grande opressão também que eu vejo, né? Em função de participar de todas essas coisas. Só chamar a atenção de vocês, gente, é o seguinte: essa reunião nossa, por enquanto, ela ainda não foi estendida pelo Zoom. Então, dentro de uns 5 minutos, mais ou menos, a reunião vai acabar. Ela deve cair, né, a conexão, e aí, imediatamente, eu vou restaurar, e aí vocês entrem novamente, por favor. Então, só para a gente ficar atento aí e não se pegue de surpresa. Estou de olho no reloginho aqui, né? Então, nós temos praticamente 5 minutos até que a gente desconecte e a gente conecta novamente. Bom, então, diante dessa, alguém mais quer comentar sobre essas situações de opressão? Robson, eu tenho uma pergunta, tá? É mais que um comentário. Eu queria muito ouvir de vocês
como que a gente lida e interpreta o fato de que muitos países que são basicamente ateus, a população, a maioria ateu, e eles têm menor índice de corrupção do que países que são chamados cristãos, países que convocam jejum, por exemplo. Porque eu estou falando isso porque eu morei um período, há alguns anos, já faz bastante tempo, eu morei na República Tcheca. E é um país, assim, é um país ateu. E lá tem alguns cristãos, mas, assim, a grande maioria não se fala de Deus naquele lugar. E lá, eu ia em supermercados, Robson, que o supermercado tinha opção com caixa para quem precisava de ajuda, né? Mas a gente mesmo passa o nosso produto, paga com cartão e vai embora, sem ter uma pessoa ali para me cobrar, entre outras, só esse exemplo, tá? Mas entre outras muitas coisas, né? E isso sempre me deixou incomodada. Não por que ótimo que isso é assim, mas eu pensei, por que o meu país, que é cristão, somos tantos cristãos, e não só no Brasil, outras nações ditas cristãs também, né? E a gente não vê, não é possível esse tipo de coisa. Na verdade, aí acho que a gente precisa separar bastante, né, a nominalidade da prática, né? Um cristão, ele é cristão pela devoção, né, e pelo objetivo dele de seguir a Jesus, independente do país onde ele está, né? Eu acho que essa situação aí, ela é muito mais uma situação de costumes, uma situação cultural, do que uma situação, vamos dizer assim, vamos colocar nesses termos de uma situação religiosa, né? Se você olhar, nós somos um país nominalmente cristão, mas nós não nos conduzimos por valores cristãos. Nós temos costumes cristãos. Então, na nossa grande maioria, nós somos contra o aborto, nós somos contra a pedofilia, nós somos contra o casamento, né, de pessoas do mesmo sexo. Isso são temas ligados a costumes. Eles não são temas ligados a princípios. Nós, como nominalmente cristãos, nós somos contra a corrupção, mas nós praticamos a corrupção. Nós somos um país culturalmente corrupto. Eu não estou dizendo um país corrompido, eu estou falando de um país corrupto, né? Ele parte da nossa essência cultural, né? O Flávio citou um exemplo. Desde a colonização, né? Exatamente. A nossa cultura foi construída em cima de bases corruptas, né? De bases corruptas. Então, nós aprendemos assim. E a nossa cultura, ela não foi, em nenhuma hipótese, ela não foi redimida, né? Ou seja, esses valores, eles não mudaram pelo impacto do evangelho. E aí, Silvânia, eu acho que isso também serve como vergonha para nós, né? No sentido de que hoje nós temos quase que um quarto da população declaradamente não só cristã, mas evangélica, ou seja, que segue a palavra de Jesus nos evangelhos, teoricamente, e ainda assim, essa parcela da população não é suficiente para mudar essa cultura sofrida, né, que a gente tem. Então, só para fazer um contra-exemplo, né, ao que você falou, eu, né, tive algumas oportunidades de estar nos Estados Unidos por períodos mais longos, e lá é um país declaradamente cristão, né, nominalmente, perdão, cristão, né, o Estado é laico, mas um país nominalmente cristão, e as pessoas seguem padrões morais semelhantes a esse que você descreveu. Né? Existem os caixas de autosserviço e tudo mais. Então, é uma questão maior ligada à aplicação da lei do que a princípios. Tá?